Olá, turma. Estaremos tratando na aula de hoje de mercado financeiro. Vamos começar fazendo uma introdução para alinhar alguns conceitos importantes, como o conceito de moeda, taxa de juros, taxa de câmbio e de intermediação financeira. Na sociedade existem indivíduos e empresas que consomem menos do que ganham, ou seja, que têm sobra de caixa. E outros que desejam consumir mais do que ganham, ou seja, aqueles que têm déficit de caixa. A grande questão é como compatibilizar o interesse desses indivíduos que têm sobra de caixa com aqueles que têm déficit de caixa. Os instrumentos necessários a viabilizar a resposta estão na questão do mercado financeiro. Embora esses mercados sejam globalizados, espalhando-se por todos os países, englobando vários tipos de operações, podemos defini-lo como o local onde as transações financeiras são realizadas. O mercado financeiro é composto pelos seguintes mercados. Mercado monetário é onde são realizadas as compras e vendas de títulos do governo. Esse mercado é formado por bancos comerciais, múltiplos, sociedades de crédito, financiamento e investimento, para realizar, na realidade, operações com títulos do governo. Na realidade, o que ocorre com relação ao governo? O governo, quando ele gasta mais do que ele arrecada de impostos, ele vai ter que cobrir essa diferença de duas formas. Ou ele emite moeda, ele manda a Casa da Moeda emitir dinheiro, o que é ruim, porque isso acaba gerando inflação, ou ele, então, tem a possibilidade de emitir títulos, Ou seja, o governo faz uma captação de recursos oferecendo títulos para a sociedade, para tomar esse dinheiro emprestado. Naturalmente que essa é a alternativa preferida. Mercado de câmbio. Mercado onde são realizadas as operações de compra e venda de moeda estrangeira. Esse mercado inclui as negociações entre empresas e entre residentes, domiciliados ou com sede no país e no exterior. O regime adotado pelo Banco Central é o regime de câmbio flutuante. Na realidade, o câmbio tanto pode flutuar para cima ou para baixo, em função das forças de mercado. Então, por exemplo, imagine que hoje a taxa de câmbio esteja abaixo da média. Se a taxa de câmbio está baixa, na realidade fica mais interessante as empresas importar e mais difícil as empresas exportar. Então, se houver um aumento na demanda por importação, e mais pessoas também querendo viajar para o exterior, esse aumento na demanda vai acabar provocando uma elevação nessa taxa de câmbio. Se essa taxa de câmbio subir demais, aí o processo se inverte. Começa a ficar caro importar e mais barato exportar, o que acaba depois jogando essa taxa de câmbio para baixo. Enfim, então essa taxa ela vai flutuar com base nas forças de mercado. Aumentos, por exemplo, forte na entrada de dólar no país, se mais investidores quiserem investir no Brasil, e se mais exportações estiverem sendo feitas, essa entrada de dólar também ela acaba jogando a taxa de câmbio para baixo, o que também vai acabar favorecendo depois a importação e dificultando as exportações. Enfim, é uma taxa que vai oscilando ao longo do tempo. Mercado de crédito é um mercado onde são negociadas as operações de empréstimos e financiamentos para pessoas físicas e jurídicas de diferentes setores e tamanhos na economia. Vamos falar agora sobre o mercado de capitais. O mercado de capitais é aquele onde são fechadas as operações de compra e venda de ações, títulos e valores mobiliários, efetuadas entre pessoas físicas e empresas. Na realidade, são obrigações que têm que, obrigatoriamente, passar por um intermediário financeiro. Então, por exemplo, quando uma empresa ela emite ações, o comprador dessas ações vai passar por uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Da mesma forma, quando uma empresa ela emite uma debênture, que é um título de dívida de longo prazo, isso também vai passar pelo intermediário financeiro. Para qualquer tipo de empresa, governo ou pessoa física atuando no mercado monetário, de crédito, de câmbio ou capitais, independente do tipo de mercado, existe uma variável que impacta a todos eles. Essa variável é a taxa de juros. As taxas de juros afetam as decisões das famílias e das empresas, como, por exemplo,
É melhor consumir hoje ou poupar mais hoje? Né? Isso vai depender do nível da taxa de juros. Né? Se a taxa de juros ela é mais alta, eu vou preferir, de repente, poupar do que querer consumir. Ou então, a questão é melhor comprar à vista ou comprar a prazo? Se a taxa de juros ela é mais baixa, eu vou preferir comprar a prazo. Mas se a taxa ela é mais alta, eu vou preferir comprar à vista. E ainda questões que envolvem as empresas, né? Como, por exemplo, é melhor investir mais na produção hoje, né? Ou aplicar em títulos do governo? Se os juros são altos, né? A empresa vai preferir não investir hoje, vai preferir aplicar esse dinheiro comprando títulos do governo. No entanto, se a taxa de juros é baixa, ele, ao invés de querer ganhar dinheiro emprestando recursos para o governo, é melhor eu pegar esse dinheiro e aplicar na produção. Vamos agora para a estrutura dos mercados financeiros. Na realidade, o que ocorre numa economia é que as empresas elas estão o tempo todo precisando de recursos, né? Porque, na realidade, elas têm que fazer investimentos pesados que vão gerar retorno só lá no futuro. Por outro lado, eu tenho aqueles poupadores que vão poder aplicar esses recursos, né, sempre através dos intermediários financeiros. Uma empresa pode se financiar de duas formas: recursos próprios e recursos de terceiros. Quando a empresa ela toma recursos de terceiros, na realidade ela está emitindo uma dívida. E quando a empresa ela está buscando recursos próprios, ela está, na realidade, emitindo ações. Não existe uma forma superior à outra, né? Pode ter momentos que uma empresa prefira fazer uma captação emitindo uma dívida, mas pode ter um momento que a empresa prefira captar recursos emitindo ações. Da mesma forma, para o poupador, pode ser que